presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras, pouquíssimos presentes, porque a maioria ausentes lá fora, mas que tem a minha total solidariedade em relação às manifestações de indignação que estão sendo colocadas para conhecimento da sociedade como um todo. Eu tenho aqui nas minhas mãos um documento assinado pelo alcaide Eduardo Paes. Assinatura dele aqui. É um documento de 7 de outubro de 2008, quando candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive o título do documento: Declaração de compromisso de Eduardo Paes com os servidores públicos municipais. E aí lista. O 10º item do compromisso dele é exatamente os planos de cargos e salários por categoria. E ainda diz o seguinte, finaliza o documento, antes da assinatura dele: a motivação dos servidores públicos municipais é condição necessária para o sucesso de qualquer administração. Tenho certeza que faremos uma parceria bem-sucedida em benefício do povo do Rio de Janeiro. Eu fiz questão de ler, porque ontem eu assisti no RJTV do meio-dia exatamente uma entrevista com o alcaide Eduardo Paes. A entrevista onde ele dizia que tem muitas inverdades circulando por conta da situação em que nos encontramos. Uma delas era ele dizer que esse regime de urgência é por conta de uma exigência do CEP. O que o CEP queria era exatamente que isto que foi prometido em 2008 tivesse tido todo um trabalho de elaboração e discussão com a categoria, como manda os princípios democráticos. O que o CEP quer é isso. Na mesma entrevista, o alcaide Eduardo Paes dizia que ele continuava disposto ao diálogo. E meia hora depois, reunidos no plenário, no auditório desta casa, representante da OAB Nacional, Vadir Damu, o representante da OAB Rio de Janeiro, Marcelo Charel, deputados federais Chico Alencar, Alessandro Molon, Jean Luiz Sérgio Jorge Bittar, deputados estaduais Robson Leite, Gilberto Palmares, Marcelo Freixo, Conde Bittencourt, Clarissa Garotinho, Paulo Ramos, Geraldo Pudim e Neis Pandeló. E os vereadores Eliomar Coelho, Onel Brizola Neto, Raimon, Paulo Pinheiro, Tereza Berg, Renato Cinco, Márcio Garcia, Jefferson Moura. Nós entramos em contato com a prefeitura. Eu, pessoalmente, fui atendido pelo chefe de gabinete, Gustavo Schmidt, e falei para ele que nós estávamos dispostos e querendo um encontro com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, exatamente para tentar uma saída honrosa para este imbróglio, e que, no nosso entendimento, a única saída possível é através da política, é através do diálogo, é através da conversa séria. Pois bem, o chefe de gabinete me atendeu, disse que ele não cuidava disso, quem estava cuidando era
o secretário Pedro Paulo, mas que ele iria levar isto ao prefeito e logo depois ele me retornaria. 5 minutos depois ele me retornou dizendo o seguinte: o prefeito tem o maior prazer em receber vocês, essa comissão, mas para discutir especificamente esta situação não. Quer dizer, nada de discutir. Então, ele não disse que estava aberto ao diálogo. E o diálogo não foi proposto por uma série de parlamentares, federal, estadual e municipal, os níveis. E aí diz que não. Onde é que está a inverdade? Então, eu tenho a impressão que daí para se concluir onde está a inverdade. O que se quer, o que se deseja, ou o que se desejou o tempo todo, era que houvesse uma discussão nesta casa, discussão esta, em cima de um projeto que viesse para cá, após ele ter sido discutido com a representação dos profissionais da área de educação. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Nesta casa aqui, eu estou vendo coisas que eu nunca pensei que fosse ver e assistir. E olha que eu, no dia 31 de maio de 1964, eu estava no Congresso Nacional, como estudante da gloriosa UNB, Universidade de Brasília. Eu me lembro que numa intervenção, respondendo ao deputado Juliano, na época dizendo que o deputado tinha sido um ausente daquela casa porque tinha dedicado seu mandato para construir as ligas camponesas, depois o nobre deputado Juliano assumiu a tribuna e começou o discurso dele dizendo o seguinte: nobre deputado, e se referiu ao deputado que tinha feito a interpelação, quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: mais ausente do que eu estive desta casa, esteve esta casa do povo. É isso que a gente está vendo aqui, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma ausência total em relação àquilo que é desejo, que é o sentimento, que é a opinião do povo da cidade do Rio de Janeiro. Uma intransigência que chega à soberba. E tem um responsável. Tudo que está acontecendo tem responsáveis. O responsável maior é o senhor alcaide Eduardo Paes, na sua intransigência. Total e absoluta. Arrogância. Fechou questão. Com o CEP eu não discuto. E também, senhor presidente, Vossa Excelência também tem responsabilidade. Quando Vossa Excelência assumiu a presidência desta casa, é para conduzir os trabalhos legislativos como magistrado. E Vossa Excelência escolheu um lado. Escolheu um lado. Vossa Excelência, inclusive, na situação ou condição de conflituosidade em que nos encontramos, Vossa Excelência tem mais do que razão para devolver ao Executivo essa mensagem. Dizer, o Legislativo Municipal tem compromisso com a política de educação que deva servir a todos e, portanto, nós devemos zelar por aquela política de educação corretíssima. E não é isso que estamos vendo. Esta casa aqui, a semana passada, foi esvaziada porque o senhor alcaide, na sua soberba, resolveu retirar sua base
de sustentação política na hora de discussão e de trabalho aqui, exatamente para levar para a casa dele e discutir exatamente esse projeto e dizer como que deveria se votar hoje. Pasmem bem, hoje inclusive o nobre vereador César Maia nos trouxe a informação de que no blog da vereadora Laura Carneiro já está publicado a redação final do projeto que a gente está discutindo. Olha o absurdo. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Então já está tudo decidido. Até a redação final já publicada. Tudo decidido. Isto é falta de vergonha. Isto é pouca vergonha. Tem que ser dito. A população da cidade do Estado tem que ouvir isto. Nunca ouvi isto, nem na ditadura. E olha que o Congresso Nacional, na época da ditadura, foi fechado. Aqui há um fechamento. Aliás, fora de tudo aquilo que significa direito do cidadão, da cidadã, garantido pela Constituição Federal, que é o ir e vir. O ir e vir. Então, não vamos dizer que nós... É bom chegar aqui, nosso presidente, não sei... Não, eu acho que a verdade tem que ser dita. Há responsabilidades e essas responsabilidades terão que ser cobradas. Se não for cobradas hoje, pode ser cobrada amanhã, depois, mas um dia vai ser cobrada. Vai ser cobrada. Nós estamos aqui, fomos eleitos. Olha, nós somos minoria. O vereador César Maia falou, nós somos minoria. Mas, pelo simples fato de sermos minoria, nós temos direitos, como vereador, de exercer da forma plena exatamente o nosso mandato. Tudo que aconteceu, todos os converscotes que aconteceram em relação a esse projeto, nós, vereadores de minoria, não tivemos acesso. Não tivemos acesso à discussão das emendas, não tivemos acesso à mensagem, à discussão da mensagem, não tivemos acesso a nada. E aí chega uma pessoa que eu até tenho um carinho todo especial por ele, que é o nobre vereador Jairinho, entrando dentro da minha sala, me oferecendo uma senha para eu dar para uma pessoa ocupar as galerias. Não aceitei de forma alguma. Eu não posso legitimar um absurdo deste. Não posso. E tem uma coisa, esta sessão aqui, ela não tem validade, porque ela não está tendo a audiência pública que deve ter, garantida por lei, pela Constituição. O que for aprovado aqui, nós vamos para a justiça dizer que não tem nobre vereador César Maia. Esta não tem validade. Impedido o povo de assistir exatamente a discussão em relação a um projeto de importância fundamental para as vidas dos profissionais da área de educação. Homem público tem compromisso. Eu sempre falo que dois atributos são fundamentais para quem exerce a atividade pública. Primeiro, é um compromisso ético-político. E o segundo tributo é sensibilidade social. Esses dois atributos falecem exatamente na maioria dos vereadores desta casa que estão contra o povo que está lá fora para atender a interesses talvez não em condições de serem tornados públicos, porque só pode ser isso. Eu quero saber qual é o poder de convencimento que há. Então, eu gostaria de deixar realmente aqui registrado o absurdo que é. Nem na ditadura isso aconteceu. Sabe que na ditadura, esta casa aqui, inclusive, se entrou no gabinete do vereador Antônio Carlos, soltou uma bomba, entendeu? Vitimou pessoas,
mas não aconteceu o que está acontecendo atualmente. Pela primeira vez, teve uma vez aqui, quando era vereadora e presidente desta casa, Regina Gordilho, que também houve uma situação mais ou menos parecida com essa, mas não com a presença e truculência da polícia como a gente assistiu nesses últimos dias em relação a nós. Quem comandava aqui todo esse território é um território. A cidade do Rio de Janeiro, de repente, no entorno da Câmara Municipal, virou um território político-militar. Nunca, na ditadura não acontecia isto. Não acontecia isto mesmo. Então acabou. Você, para entrar, você tinha que primeiro receber uma ordem de um major, aliás, uma polícia totalmente despreparada. Uma polícia totalmente despreparada. Porque numa situação de conflito, a polícia tem que chegar exatamente com o equilíbrio para tentar resolver da melhor maneira possível e evitar o conflito. Não é isto que nós estamos assistindo, não é isto que nós estamos vendo. Nós estamos vendo é exatamente a polícia provocando. Quem assiste pela televisão vê o major que comandava antes de ontem jogando spray nas pessoas, era o comandante do batalhão de choque. E ontem um coronel, por incrível que pareça, numa discussão acalorada com o deputado federal Chico Alencar, afastou-se e pôs a mão no revólver. Eu fiquei realmente preocupado naquela hora. O que é isso? O que é isso? Então, senhor presidente, se Vossa Excelência deu autorização para que isto acontecesse, então Vossa Excelência também é responsável. E o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. É só isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui para você.